Oi, vou responder algumas perguntas aqui que a minha querida Chay fez, tá bom? Tudo bem? Eu sou a Chay, sou mundialmente geek e hoje eu vim fazer uma entrevista com uma escritora nacional que já tem diversos livros publicados aqui no Brasil e ela tá publicando o livro, ela já teve o lançamento, agora é dia 20, que se chama Inesperada Promessa, e eu já vi, já li tudinho e olha, eu vou te contar, tá maravilhoso. Então vamos para as perguntinhas para vocês saberem tudinho. Lá, sem mais enrolações. Me fala um pouco sobre o seu livro e sobre o que ele conta. Conta. Então, gente, a Inesperada Promessa, ele conta a história do Hernandes Herrera e da Lia Lopes. O Hernandes é um rapaz de 28 anos que perdeu a sua esposa há 3 anos, né? Há 3 anos ele perdeu a esposa dele de forma repentina. A vida dele ia tudo muito bem. A esposa dele ele conheceu desde da adolescência, de 12 anos, e ele era muito bem casado, tinha um filho de menos de um ano, e eles viviam muito bem. E aí um belo dia veio lá a vida e em um acidente de trânsito levou a Celina dele. E aí o Hernandes não lidou bem com isso. Ele ficou muito mal. Ele tem um pouco de culpa, que eu não vou falar aqui, vocês vão ver no livro o porquê dessa culpa. E aí ele ficou naquele estado de luto, não quis voltar ao trabalho, porque também eles trabalhavam no mesmo lugar. As lembranças eram muitas, né? Então ele se isolou do mundo por um tempo. E aí entra a Lia na história. A Lia é a irmã mais nova da Celina. Eles três sempre foram assim bem inseparáveis, né? Tanto a Lia como a Celina e o Hernandes. Então assim, eles cresceram. A Lia é 5 anos mais nova. E ela cresceu sendo amiga do Hernandes, e ela é a melhor amiga também da irmã dela, e vendo o amor deles acontecer. Ela até então não havia nenhum tipo de sentimentos pelo Hernandes. Só que o que acontece? Ela foi embora, a história se passa em Barcelona, e ela foi embora para os Estados Unidos com 14 anos. Ela foi fazer um intercâmbio, de lá ela ficou, fez o high school, começou a estudar. Então, quando os últimos 5 anos, ela pouco teve contato assim presencial com o Hernandes e a irmã, mas era sempre tipo, ela visitava sempre eles, estava sempre próxima, acompanhava tudo. E aí, quando a irmã morre, ela volta para Barcelona, deixa tudo lá nos Estados Unidos e volta para dar um apoio para o Hernandes e para o Rico, que é o filhinho dele que é o Henrico, fica com menos de um ano. E tudo começa com uma promessa, né? Eu costumo dizer isso. Tudo começa com uma promessa. Não sei vocês, mas eu tô super curiosa. Mentira que eu já li. Mas eu tava super curiosa quando ela fez essa entrevista e ela falou que o Hernandes carregava uma culpa. E eu fiquei tipo, qual será a culpa que ele tá carregando? Meu Deus, o que esse homem aprontou? Vocês ficaram curiosos também? Vamos pra próxima. Se tivesse que escolher apenas uma música para representar esse livro, qual seria? Nossa, se você tivesse que escolher uma música para representar esse livro, a música que eu escolhi, que eu escutei muito para compor a primeira parte da história, foi Um Dia de Domingo, do Tim Maia e a Gal Costa. É muito forte para mim, porque fala muito sobre aquele amor, sabe? Eu preciso respirar o mesmo ar que você respira. E é a história muito, assim, todo o amor que a Lia sente pelo Hernandes, porque a Lia, ela é intensa no que ela sente. Tudo relacionado a ela é muito intenso, porque ela, com a convivência, com a proximidade, ela se apaixona pelo Hernandes primeiro do que ele por ela. E ela ama muito ele. E ela, enquanto ele tá na fase, e ela espera muito. Ela espera ele sair, ela dá todo o tempo para ele, ela respeita os espaços dele, ela respeita os tempos dele, então, mas só que mesmo ela respeitando, entendendo, ela tem desejos, né? E uma coisa que é muito forte para ela, assim, eu desejo respirar o mesmo ar que você respira, eu desejo tocar. É muito bacana de acompanhar o amor da Lia, é um amor de devoção que ela tem pelo Hernandes. Então essa música é muito forte na primeira fase.
A segunda fase eu tenho outras músicas, mas como pediu pra mim escolher apenas uma, então com certeza é essa. Sei vocês, mas eu acho que esse negócio de associar algo que foi tão impactante na vida da gente é muito difícil e é muito importante. Então, a gente tem que ter aquele tempo para digerir. E acho que esse livro fala super bem sobre isso. Então, vamos para a próxima pergunta. Muita culpa por conta dos relacionamentos de duas pessoas que acabaram de perder uma pessoa tão importante? Fala aí, Ruth, o que você acha disso? Se há culpa entre os personagens que acabaram de perder a mesma pessoa, né? Por surgir algo entre eles, que seria a irmã, né, dela e a esposa dele. Então, assim, não por um motivo, porque existe um tempo para as coisas acontecerem, ela não é tão repentina. E a Lia no início, ela resiste muito, tipo assim, ela cuida do Henrico, ela convive com o Hernandes, e aí, sabe assim, de um belo dia, os olhos dela começam a enxergar ele diferente, começa a enxergar ele como um homem, sabe? Então começa a ver beleza nele, começa a prestar atenção na voz dele, no jeito dele, aquelas pequenas chamas que vai acontecendo com a paixão. Aí no início ela resiste, porque ela pensa assim, já tem mais de um ano que a irmã dela faleceu, mas ela pensa muito assim, ele tá de luto, isso não tá certo. No iníciozinho eu poderia dizer que tem um pouquinho, não exatamente de culpa, mas ali resiste muito a esse amor. Mas quando ela vê que ela tenta até se relacionar com outras pessoas, mas quando ela vê que não tem jeito, é algo que tá lá dentro mesmo, não foi ela que escolheu, ali aceita bem, aceita bem. O Hernandes não. Mas a culpa do Hernandes é um pouquinho diferente, não é nem tanto por ela ser irmã, né? Irmã da Celina. Ele tem uma culpa relacionada à forma que a Celina morre, o acidente, e também ele se culpa assim que ele não acha que ele é alguém digno da Lia, porque a Lia sempre foi muito estudiosa, a Lia mudou de país, a Lia se voltou para os estudos, então assim, sabe aquela pessoa, vou mudar o mundo? Então o Hernandes nunca se julgou assim que fosse alguém digno, e como ele até em algum momento da história ele fala, tanto ele como a Celina, que amavam a Lia demais, eles falavam que a Lia merecia alguém que fosse mudar o mundo junto com ela, então ele meio que acha, principalmente que ele se acha muito quebrado, que ele vai demorar a ser uma pessoa inteira. Então ele acha assim que não é digno, né, dela, do que ela sente. Mas assim, não é exatamente uma culpa por alguém, não. Eles entendem muito bem que, infelizmente, foi a vida, ela foi. E isso pura. O que? Quando a Ali começa a se apaixonar por ele, tem muito mais de um ano que a irmã morreu. E quando ele começa a enxergar alguma coisa nela, tem quase 3 anos. Assim, passa-se um tempo, a convivência, eles já estão bem mais conscientes assim da morte dela, né? Então é uma culpa por outros assuntos, outros motivos. Eu acho que isso fica muito claro na história deles, no relacionamento deles. Tudo com calma, galera. Como diz o título, bem inesperado. Acho que é difícil, né? Quando tem esse negócio de família, tal, de relacionamento. Acho que é realmente difícil sentir o amor desse tão grande e simplesmente se jogar. Acho que tem essa coisa aí de ficar meio assim pela família, né? É bem complicado. Fala pra gente sobre o Henrico, que é um personagem pequeno, mas é super crucial pra história. Fala um pouquinho sobre o Henrico. Então, o Henrico é uma criança encantadora, é uma criança assim maravilhosa. Primeiro, ele é criado com a mãe até menos de um ano e ele tem muitas características da Celina. Ele é muito extrovertido, engraçado, feliz, animado, é aquela criança linda. E ele é muito protegido de tudo pela Lia, né? Tanto é que ela abre mão da vida dela inteira para fim proteger essa criança. E por mim, eu também tenho um apego especial pro Henrico. Então, assim, como o Henrico fica muito pequenininho, menos de um ano, então a figura feminina que ele passa a ter contato é exatamente a tia. E assim, ele ama muito a tia. E aí tem o tio também, que é o Ravi, que é o irmão do Hernandes, e eles dois fazem tudo pelo Henrico. Então, o Henrique é muito protegido de como tá o pai, do que tá acontecendo em volta. Ele se preocupa o tempo inteiro, ele diz assim, ele vai ser uma criança feliz, uma criança muito bem, a gente dá todo o suporte. Então, não existe aquela coisa de deixar ele lá com babás, de deixar ele, não.
mesmo eles tendo tudo isso, mesmo tendo vidas corridas, o Ravi é um astro, mas ele para tudo para ficar um tempo com o sobrinho. A Lia só estuda e fica com o Rico. E até o pai, depois que ele começa a melhorar, ele se dedica muito a ele. Então, assim, ele sabe quem foi a mãe dele, ele tem um carinho, ele conhece, eles falam da mãe, mas ele, como ele até porque ele ficou tão pequenino, né, ele não sofre falta de uma mãe porque a Lia tem esse papel feminino na vida dele, sabe? Das coisas que ele gosta de comer, de levar para o basquete, de incentivo em tudo. Então, assim, o Henrique é uma criança maravilhosa. Vocês vão ver, vocês vão se apaixonar por ele. Ele é muito divertido, ele é muito feliz, ele é muito alegre. E aí, na história mais pra frente, vocês vão cada vez mais se encantar com ele. Ele é muito importante na história dos pais. A gente achando que só a gente que se apega pros personagens, né? Mas não, a autora se apega também, viu? Tá vendo? Eu acho que eu tô, assim, uma queda profunda pelo Henrico. Ele é a coisa mais fofa desse mundo, gente. Vamos contentar com uma continuação dessa trama que já tá maravilhosa? Podemos? Olha, ele é um livro único, fechadinho, então a história vai estar toda lá, início, meio, fim. Não precisa esperar por outro livro. Mesmo sendo uma trilogia, é porque são dos irmãos, mas cada livro conta a história de um irmão com começo, meio, fim. O que vocês vão encontrar no livro um do outro é só ver novamente, encontrar assim, aparições, mas a história vai estar bem fechadinha. E assim, uma coisa que eu quero frisar muito para vocês é que essa história, ela é muito sobre fé, sobre superação e sobre amor. Então, assim, tem muito uma pegada de fé nela. Tem sim, porque a Lia, ela sempre foi uma menina de muita fé. Ela é criada por uma tia Kelly, que passou muito essas coisas para ela. E ela leva isso com ela. E o Hernandes não. O Hernandes meio que tinha perdido sua fé com tudo que aconteceu. E aí a vida vai dar uma sacudida, vai virar o mundo dele novamente, de cabeça para baixo, com uma nova tragédia na vida dele, só posso adiantar isso. E o Hernandes vai em busca da sua fé perdida. E isso é muito legal de acompanhar. Eu espero que vocês gostem também, porque foi muito importante para mim. Galera, parece que a história tá bem acabadinha, mas isso não significa que você não possa ler os outros livros que também estão maravilhosos. Também tem Irmão Herrera, também tem mais histórias sobre outros personagens, acho que vocês vão adorar. Então, se você terminou esse livro e tá com gostinho de quer mais, vai para outro livro que você vai amar. E o que a gente pode esperar por essa nova história que tem tanta gente já esperando e super ansioso para conhecer essa história que nossa sinopse tá arrasadora. Então conta aí pra gente o que a gente pode esperar. Continuando a resposta anterior, exatamente. Assim, esperem muito uma história primeiro sobre amar alguém, amar muito, aquele amor altruísta da Lia, porque essa menina é maravilhosa. Primeiro, para cumprir essa promessa à irmã, ela abriu mão da vida que ela conhecia, da vida certinha que ela tinha lá, de estudos, o espaço dela, e vai passar 3 anos em volta do sobrinho, né? E aí depois ela se descobre apaixonada por alguém que não sente a mesma coisa, mas ela tem fé que ele possa vir a sentir. Então ela espera. O que permeia muito essa história é aquele Coríntios 13, né? O amor é paciente, o amor é bondoso. Ali é muita personificação disso. Ela acredita nele e ela sofre, deseja, mas ela acredita. E aí quando o Hernandes começa a superar, quando eles começam a ficar bem, vai ter assim uma reviravolta terrível, daquelas assim, meu Deus. E aí Lia novamente vai ter que ser forte, resiliente, e Hernandes vai ter que amadurecer, vai ter que se encontrar. É uma segunda tragédia na vida dele, e é uma oportunidade dele agir diferente do que ele agiu a primeira vez. Então, realmente, se vocês vão encontrar, tem sim uma pegada de fé, tem uma pegada de superação, de amor. Tem também aqueles momentos fofos entre os dois, aquela descoberta. E
o Hernandes entendendo que ele precisava. É interessante porque assim, nas pequenas atitudes dele, a gente vai percebendo que ele tá fazendo alguma coisa, ele tá saindo ali do quarto, ele tá saindo pra vida, ele tá se expondo, e depois vai ser legal ver o amadurecimento dele e a forma que ele vai enfrentar uma segunda tragédia na vida dele. Então, assim, é um livro que fala de amor, de fé e de superação. Isso eu posso falar para vocês. É difícil ter que esperar por algo, principalmente quando é algo que envolve um amor tão grande. Mas esse livro eu acho que é a prova viva de que a gente consegue quando vale a pena. E nem vamos falar de superação, né? Porque o livro, se vocês lerem, gente do céu, tem muita superação mesmo e tem, assim, partes emocionantes que você fica muito sentido, assim, com a história. Acho que tá super legal essa parte, assim, que você consegue se conectar muito bem com o personagem. Então, aí o que podemos esperar um pouquinho dessa história? Tá chegando, né, gente? É isso, essa foi a nossa entrevistinha com a autora Ruth e eu quero agradecer muito ela foi super prestativa. Sempre que eu pedi as coisas, sempre que eu peço as coisas, ela já atende na hora, é um carinho muito grande com a gente. Você tem aquela ligação de autor e fã. Então, se vocês quiserem conversar com ela, vocês podem estar entrando no Instagram, que é @RuthArnold, e você vai estar vendo todas as obras dela. Ela vai estar conversando com você, vai tirar suas dúvidas. Ela ama um fã e te atende super bem. Então, eu super recomendo essa autora nacional que só tem a ganhar agora nesse mundo com essas várias histórias de romance e amorzinho que eu quase não gosto, né, gente? Não esquece, como sempre, de deixar aquele like, de convidar os seus amigos para assistir o vídeo também. Tá tendo bastante conteúdo aqui no canal. Então compartilha, dá o like, comenta, ajuda a gente a crescer, que a gente tá rumo ao 100. Então vamos rumos ao 100. Então, beijo pra vocês e até o próximo vídeo.